de diferença, Léo, para os seus concorrentes hoje? Né? Porque a gente está falando, quando eu falo concorrentes, eu estou falando sempre mais de Flamengo e de Palmeiras. Porque a gente olha para um Flamengo e que a gente constata que o Paulo Souza levou um tempo para encontrar uma formação ideal. E é claro que ele tem alternativas para esses jogadores, o elenco do Flamengo é muito rico, mas hoje é esse Flamengo que funciona, ou que começou a funcionar. Um Palmeiras que, por mais que tenha vencido com o time reserva na Libertadores, tem uma diferença muito grande do seu time titular para o time reserva. E o Atlético é isso. O Atlético, a gente olha a escalação e toda vez que a gente espera a escalação do Atlético, a gente espera já com uma certeza de que, assim, a gente vai ter que parar. Sabe quando sai no Twitter aquela imagem? A gente vai ter que parar ali uns 30 segundos para falar, não, esse aqui ali tá, beleza, tá montado o time. Que não é aquela coisa óbvia que você sabe desde o começo. E acho que nem dá para cravar qual seria hoje, né, um time titular do Atlético, sei lá, numa final de Libertadores ou num jogo maior de Campeonato Brasileiro. E isso, evidentemente, no nosso contexto, tem um valor gigante. Você conseguir manter essa regularidade independentemente do time que escala. Com esse índice de aproveitamento fora e dentro de casa, ele vai para 85, 86 pontos. Chega perto do Flamengo, Jorge Jesus, de 90. Então, assim, com esse aproveitamento aqui, dificilmente ele tem que manter, né? E a derrota em casa foi na primeira rodada do campeonato passado, né? Por Fortaleza. Então a invencibilidade caseira... dificilmente é longa, com esse nível de pontos em casa, superando 90%, 58% fora, ele quase chega perto de 90% e ninguém segura. Desde que o Atlético embalou no ano passado, ele, digamos assim, que se cada partida fosse um oceano para o time nadar, o Atlético é o que nada no oceano sem ondas. É muito tranquilo, é uma coisa impressionante, né? Até quando o Atlético não joga tão bem, não existe uma pressão muito grande no jogo seguinte. E isso é curioso, porque se eu fosse pegar a história do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, por favor, começo dos anos 70, o Atlético, talvez até na hora boa, eles têm um turbilhão contra, o tempo inteiro. Que a impressão que alguma coisa vai dar errada, tem time melhor, perde a decisão, e é questão de arbitragem, é questão interna, né? E pode rebaixar o Cruzeiro e tomar uma goleada com muito mais time. De repente, agora o Atlético virou o time mais estável do futebol brasileiro. Em termos de estabilidade, de tranquilidade, o Atlético é hoje o time mais estável que o próprio Palmeiras. Isso é impressionante. O Palmeiras é um time extremamente estável. Qualquer outro time que tivesse, nessas duas primeiras rodadas, perdido 5 pontos, né, e um jogo em casa, estaria o mundo caindo. Não, o Palmeiras está tudo tranquilo. Todo mundo sabe que vai melhorar, nós sabemos, a torcida sabe, o time é outro. O Atlético chegou nesse patamar também. Com um detalhe. Ele tem muito mais possibilidades de elenco. Não só de perda de jogadores de reposição, mas de mudança do jeito de jogar. Sempre precisa mexer muito no sistema, pelas características do jogador. Vai jogar com um jogador mais aberto que constrói, o Zarate, vai jogar com um velocista, vai jogar com o Savarino. Por exemplo, como é que você descreve a posição do Zarate? É até difícil. O Zarate, para mim, é um cara que pode ser meia pelo lado. Uns 20, 30 segundos quando sai a escalação. Construtor pelo lado. Sem bola, ele fecha o lado. Se precisar construtor pelo lado, se precisar construtor por dentro. E dependendo do time que for jogar contra, pode até jogar ali num 4-1-4-1, ele fazendo o segundo jogador de meio de campo. Perfeito. Dependendo do time que for jogar contra. Então, nesse aspecto, a característica dos jogadores ajuda muito, né? Muito, muito. O próprio Nath, teve jogo que ele fez lado. Ontem ele jogou quase como um segundo homem ali no meio campo, organizando, ditando o ritmo. E acho que essa compreensão dos jogadores em relação já ao trabalho, a aderência ao trabalho, diria Paulo Calçade, né? Aderência às ideias. O Calçade não te perdoou ainda. Você falou que o jogador fez uma fumaça. Não pode? Eu apontei pro Calçade por isso. Muita gente não entendeu, né? Que eu fiz assim, que o Calçade adora fumaça de jogador. Pô, então, por exemplo, o Ademir, o apelido dele é Fumacinha. Então, ele com o Calçade não jogaria nunca. Professor Calçade. Eu gosto também do Rabisca. Rabiscador. Rabisca. Deu uma rabiscada. Dá para definir o time do Galo, Paulo, como um time maduro? Rabiscador? Por tudo isso. Tudo isso ao contrário. Que disseram os amigos. Por composição do grupo, isso é fundamental, isso é uma escolha. Você pode errar, pode acertar. Eu acho que o Galo foi muito bem. Na troca de treinador, e aí ele tinha um problema, porque não precisava trocar, não havia o desejo. E a gente poderia estar aqui imaginando o que seria o Galo do Cuca no segundo ano. Então, no segundo ano, acho que seria
bem interessante ver o Galo. Não existe muito segundo ano do Cuca, né? O problema do Cuca é você vai. É inacreditável. Ganhou, não interessa, não tem segundo ano. E agora o turco Mohamed, ele tinha uma dificuldade que era chegar, não passar a impressão de que caiu com ele. É. Poderia passar. Porque sempre será cobrado por um patamar que não foi ele que criou, foi o outro, né? Perfeito. E ele conseguiu levar essa consistência. Eu acho que essa sensação que o Atlético passa de que sofre pouco, Isso é o termo exato, ela é a falta de boa. estabilidade. Ele é boa. Não sofre, na verdade. Ele é boa. Porque, pô, jogos fora de casa, você imagina, assim, a equipe que tiver o poder de ganhar esse maior número de pontos fora de casa, ela absurda chance de ganhar o Brasileirão. Porque muitos times têm esse problema, né? Ele é muito bom dentro de casa, fora tem uma campanha ruim, fica ali mais ou menos, e o Galo pode jogar em qualquer estádio como se estivesse no Mineirão. Acho que o Atlético tem essa capacidade hoje, pelos jogadores que tem na equipe, de ir mudar e variar o jogo, né? E variar a sua forma de jogar, um posicionamento um pouquinho diferente, pode ser Nacho ou Zaratio, Nacho e Zaratio. Pode ter dois caras de lado do campo, pode ter só um. Pode jogar em 4-3-3 com Kenny e Ademir. se Desde que precisar. o Hulk esteja em campo sempre. E ontem não estava, hein? Ontem não tava. Nem ele, nem o Keno. Papai novo, né? Nasceu hoje. Foi Isso- liberado justamente por isso. Eu acho que esse é um ponto importante. Não estava e o time venceu, porque é outro Atlético. Tudo isso que a gente falou tem um ponto final, uma convergência que é para o Hulk. E ele não perde, ele guarda. Então, sim, contar com ele é fundamental, mas não vai contar o tempo todo. Sim. Não dá. É impossível no futebol brasileiro. Então, eu acho que essa é a próxima missão do turco, que é não ter o Hulk em algumas partidas e, mesmo assim, manter o rendimento. Passou pelo teste ontem. Esse é o ponto fundamental.